os povos indígenas já sabem que essa derrota ela é a data, né? A gente, como vem falando, a gente tem um Congresso muito conservador e com um olhar outro para a conservação da biodiversidade, sobretudo o respeito aos povos tradicionais. E a partir daí, então, agora a gente segue para o Congresso, né? Para uma nova votação, mas a gente também tem um movimento muito importante quanto, que é a votação no Supremo Tribunal Federal. Então, o Felipe vai poder falar melhor, com maior propriedade, sobre essas questões, mas no STF, agora em princípio marcado para o dia 6, então vai a julgamento, né, um recurso do povo indígena Xoclé, inclusive de Santa Catarina, onde enfim, o Estado-nação brasileiro tenta, através da questão da terra Laclanô, implementar o marco temporal, e então a gente aguarda agora, né, junto aos povos indígenas, qual vai ser a decisão junto ao STF. Como havia comentado, né, são inúmeras questões em jogo, não é uma questão muito simples, fácil, né? É uma afronta muito grande, mas ela envolve hoje, inclusive, os ministérios, os esvaziamentos dos ministérios, né? Esse racismo étnico e ambiental, também contra as mulheres. A gente vê duas ministras, tanto a Sônia como a nossa ministra do Meio Ambiente, a Maína, sendo esvaziadas e atacadas frontalmente, né? E quem acaba pagando o preço são sempre as comunidades que há séculos vêm sofrendo, ou seja, os povos indígenas, as comunidades negras quilombolas e demais povos tradicionais, né? Mas hoje a gente então vem aqui para ouvir um pouquinho o Felipe, acho que o Felipe tem bastante coisa para nos falar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a gente fica sempre à disposição aí para nesses próximos dias poder aprofundar um pouquinho mais, né? Com certeza. Debater essas questões mais amplas. Felipe, contigo. Bom dia a todos e a todas, ouvintes, e agradecer aos convites, essa oportunidade, e agradecer meu amigo Rafael, né, que está sempre na luta, e sempre estamos sufocados a nossa causa e a nossas dificuldades. Então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade. Eu sou de Riozinho, né, e eu represento também uma rádio comunitária que não temos na cidade, sempre tenho esse espaço, né, sempre eu dei minutinho, sempre estou falando, e estava agradecendo muito, né. Então, a respeito que hoje nós estamos sentindo é uma imensa preocupação, não por umas coisas que já era perdida. Para nós, Guarani, por exemplo, como existe 380 povos aqui no país, a gente tem essa língua Guarani, que é muito tradicional e muito conhecida, e sempre não esquecemos, sempre estamos mantendo a nossa cultura, nossa língua tradicional, né? Então, ela afeta muito, falando da lei que o Branco vem criando essas possibilidades para que tenha, já além de que já tiraram, né, muitas coisas que são importantes, a convivência, a saúde, a nossa sabedoria, o conhecimento e o recurso que a gente tinha na mata, na terra, no solo que a gente cultiva. Inclusive, não conseguimos, com todo esse afeto, a gente conseguiu perder algumas sementes que são muito importantes para nossas conhecimentos, né? Então, para ter uma ideia, nós perdemos durante esses 500 anos, nós perdemos quase 10 qualidades de milho, né? Então, por tudo que a gente vem passando e a gente conseguimos sobreviver, né? Então, falando diretamente da 490, o que ele afeta? Ele afeta diretamente aquilo que a gente nunca queremos ter uma desviar de nosso caminho, desviar de nosso pensamento, olhar como ser Guarani, a gente perde essa oportunidade, né? Tanto na educação, a saúde, a atenção básica que a gente tinha, a gente afeta muito. Claro, falando da parte da nossa espiritualidade, nosso conhecimento, a gente jamais sentimos perder. A gente sentimos cada vez mais forte, fortalecido. Mas só que, por outro lado, a gente, como tem essa sobrevivência, não somente hoje, né, assim, de plantio, de cultivação, essa coisa, a gente tem essa dificuldade, então afeta muito essa lei, ela consegue
consegue atrapalhar mais aquilo que a gente já não tem a possibilidade. Então, o que nós hoje enfrentamos? Nós enfrentamos porque, pensando bem no fundo, a gente não considera somente afetando ao povos indígenas. E a gente considera, como já citou o nome porque eu faço parte também, eu trabalho muito com povos que são tradicionalistas, lá na minha região, tem muitas pessoas que são quilombolas, que estão junto com povos indígenas, e eu também queria passar um pouquinho a minha participação lá no município, represento também na Câmara, vereador. Então, eu sei o sofrimento e eu sei qual dificuldade que vai ter para aqui para frente, para a gente como um todo. Como ser humano, a gente sofre igual, estamos no mesmo barco, como sempre nós falamos, né? E o marco temporal é uma coisa que fica muito ampla. É uma coisa que eu vou esclarecer um pouquinho nesse tempo, nesse período de tempo. Claro que a gente vamos ter outro momento para a gente prolongar mais, mas que eu queria deixar registrado o seguinte: o marco temporal, na verdade, ela afeta mais sobre a questão da terra, sobre a demarcação de terra. Então, o que nós queremos? Nós queremos a liberdade, como no passado a gente tinha essa liberdade para a gente ocupar solo, para a gente recolher a medicina tradicional, aquilo que tem recurso para o povo indígena, para ele se manter sempre numa espiritualidade tranquila, a gente não vai ter. Então, já imagina, durante 500 anos, a gente não estamos 500 anos, nós estamos milhares de anos. E esse país é nosso, esse país, Brasil, é de indígenas. Nós conseguimos entender que deveria, todo como ser humano, é um filho de Deus que nós chamamos, um filho de Nyanderu, então ele pertence para solo, para a terra, e nós deixamos eles entrar, mas nunca imaginamos que nós deveríamos chegar no 500 anos nessas situações. Então, nós não pensamos isso. Mas, infelizmente, como a nossa vida de ser humano, a gente sempre não conseguimos entender aquilo que a gente sente, aquilo que nós temos aqui dentro, quando vem nascer aqui dentro na terra, aqui em cima da terra, como sempre nós entendemos. Quando nós nascemos aqui na terra, viemos com um pensamento positivo e um pensamento originários que o Nyanderu, que nosso Deus, coloca para a gente. Só que quando chegamos aqui na terra, como nós enxergamos várias coisas, completamente ele muda, porque a visão é que tem engano. Então, isso que acontece com o povo branco, né, que hoje está contra indígenas, mas sem pensar e sem saber, ele está próprio contra a humanidade. Então, essa é a marca temporal que a gente está enfrentando hoje. Mas temos esperança, com certeza, que mais cedo ou mais tarde, com certeza vai ter uma visão diferente, uma ideia diferente, porque sempre a espiritualidade sempre está com a gente. E agradeço muito a vocês, né, assim, da rádio, que você permite espaço para as indígenas, tenha a colaboração, que tenha repassar o conhecimento, isso é muito importante, porque é assim que o povo que vem crescendo, por exemplo, jovem, estudante, ele vai começar a entender o que é humanidade e o que é o povo indígena. O que é tradicional, o que é importante a gente manter junto, não manter separado. Então, acho que isso é uma coisa para a gente, queria representar vocês. Claro que tem muitas coisas mais para a gente apresentar, mas hoje, infelizmente, estamos numa luta, para nós é uma tristeza muito grande, porque além de que nós, quando chegarmos ao europeu, já nós pagamos com sangue. E nós continuamos hoje pagando, e ao mesmo tempo, hoje, a ponta da caneta está querendo liquidar ao povo indígena. Mas não vamos deixar, porque está junto com o Nyanderu, com o nosso Nyamandu, que é nosso sol, que ilumina todo momento, todo dia para nós, para todos nós. E espero que a gente tenha essas conhecimento ao povo que está ouvindo, que está assistindo, que reflete, que procura entender aquilo que eu estou repassando. Não estou falando da pessoa que a gente estamos na revedor, que a gente sofre na mesma causa, a gente sofre essas aqui na base. Lá que estão sendo eles, lá no tribunal, lá no deputado, eles que nunca enxergaram nem sequer
não conhece a realidade de ninguém. Então, essa é a minha palavra. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez aos meu amigo, também a primeira vez estou aqui e espero que tenha essa oportunidade para mim estar sempre com vocês. Com certeza, né? Não só você, todo o nosso programa é para isso, né? É um lugar de fala da comunidade, é para isso que a gente assumiu esse horário aqui para trazer todas as pessoas que têm necessidade de contar um pouco da sua história, do seu fazer, das suas lutas, das suas reivindicações, né? Para a comunidade mesmo, como a gente diz, né? Comunidade. Certo. Né? Rafa, mais alguma coisa? Eu estou, assim, refletindo aqui, se tu me permite, porque muitas pessoas dizem assim, mas vai... Porque isso é um pensamento da gente, né? Nós, de Uruá, grande maioria, não, os brancos. Por que que aqui no Campo Bonito, eles já têm a terra deles ali, já está ali fechado, tem a outra comunidade lá no Maquiné, já tem a terra. Por que que eles estão se reportando, estão em luta, estão aqui refletindo? Né? Então, isso é um exemplo muito bonito que você está trazendo, porque todos preocupados com todos, né? É a resistência indígena, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso falar, Felipe? Pode falar e depois eu falo. Tá. Não, eu acho que é importante, Débora, que tu traz para a gente pensar localmente, né? Então, o Felipe nos traz um pensamento indígena da América Latina, né? Que envolve a profundidade desse conhecimento ancestral, mas eu vou tentar fazer um breve esforço de localizar o que o PL 490 tem a ver com os guaranis do Campo Bonito de Torres. Bom, para a gente pensar, por exemplo, Torres, né? Torres é uma região riquíssima na sua história, a gente teve importantes historiadores, memorialistas que escreveram e registraram essa história, e a gente sabe que Torres tem uma herança indígena muito forte, né? Seja no nome do Mampituba, da Itapeva, na região do litoral norte todo, né? O rio Tramandaí, o Itati, Paraguaçu, enfim, os nomes guaranis permanecem na paisagem. Isso não é uma permanência... Jeivá, Jussara... nas plantas, né? O Jeivá, Jejã, as práticas de pescaria, que são heranças dos guaranis, né? A coleta, o nosso chimarrão, enfim, a gente poderia ficar falando inúmeras coisas, né? Que foi o que o Bicuíra herdou, né? Que é o que a gente sempre louva e defende, que essa origem ancestral indígena, Bicuíra, do homem da areia aqui das nossas torres. Mas só para ser bem rapidinho, para ver o quanto da importância dos Guarani, os Guarani a gente tem os sambaquis de Torres, né? Então a gente tem 4.000 anos de ocupação e uns 2.000 anos, pelo menos, dos Guaranis. Então a gente sabe, a arqueologia, a antropologia, vem mostrando que eles estão aí há 2.000 anos. Então, marco temporal, né? Constituição de 88. Os indígenas estavam aqui até, pelo menos, com muita força, até o finalzinho do século XVIII, 1700, ali no início do 19, com a formação da vila. Inclusive, quem lembrar do Saint-Hilaire, o pessoal gosta muito de lembrar do naturalista francês, que quando passa em Torres, aqui ele diz uma coisa muito importante, além de descrever a beleza da cidade. Ele diz que os indígenas guaranis, que estavam sendo na categoria de presos, né, mas também de escravos, estavam construindo e iniciando a construção da nossa igreja matriz de São Domingos. Eram índios guaranis, da região das Missões, do Paraguai, da Argentina, do Rio Grande do Sul, presos, que perderam uma batalha no Uruguai, em Taquarembó, foram trazidos para cá e iniciaram não só as construções, mas também o sangue que corre nos primeiros originários do povo torrense, também o sangue indígena. Esses indígenas guaranis, que foram trazidos para uma primeira tentativa de colonização de Torres, deixaram seu sangue nos torrenses mais antigos. Torrense mais antigo, sem dúvida, tem sangue guarani no seu corpo. Então, a gente tem uma igreja que foi erguida pelos guaranis, né? A gente tem toda uma memória na paisagem, e desde pelo menos o início dos anos 90, a comunidade do Tiramoi Horácio Lopes, que é originária lá do Paraguai, que vivia no Taim, que foi expulsa do Taim, porque fizeram um parque ecológico do Taim, chegou aqui em Torres, e há muitos anos viveu acampada na beira da estrada BR-101. Os mais antigos vão lembrar também dos Guarani na 101, né? Sim. Em 2006, para a gente adiantando, em 2006 a 101 duplicou a sua estrada, né? Um projeto longo, mas em 2006 para 2007, a compensatória socioambiental da 101 comprou a terra dos Guarani no Campo Bonito, como comprou a terra do Felipe lá em Riozinho.
Então, é uma terra adquirida, né? É uma terra que não foi demarcada nos moldes tradicionais, mas ela foi compensada, ela foi adquirida. É uma terra indígena de direito de posse dos indígenas. O que o PL 490 hoje pode prejudicar diretamente uma comunidade que já tem a sua terra demarcada, Débora? Pode prejudicar num sentido muito prático do que é que a gente está vivendo hoje aqui na nossa Câmara de Vereadores, Felipe. Existe um projeto que está sendo encaminhado para a Câmara, que vai aprovar o novo plano diretor de Torres, onde existe uma invisibilidade étnica de não reconhecimento do território indígena, onde um grupo de trabalho, com presença da prefeitura, está propondo uma área industrial no entorno da terra indígena. O que acontece? Com o PL 490, para além de tudo isso que o Felipe vem trazendo, uma coisa que os indígenas vão perder, que é um instrumento importantíssimo em nível internacional, é a OIT 169, na qual, entre muitas cláusulas, né, ela traz a necessidade de consulta livre, prévia e informada a todas as comunidades indígenas em obras, em projetos que visem afetar diretamente essas comunidades. Então, hoje a gente tem um caso bastante específico que envolve, sim, a segurança alimentar, a qualidade do ar, da água, das crianças, o barulho, a violência e tudo que a gente conhece que projetos de desenvolvimento sem cuidado, sem estudos e, sobretudo, sem respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais podem trazer. Então, também isso é um assunto um pouco longo, mas, sim, a PL 490 ela tem incidência direta na vida dessas comunidades, qual estão sempre em movimentações espirituais, religiosas, de relações de parentesco, né? Então, a Tecoá em Uporã, Campo Bonito, é um pedacinho de um território muito maior, um território transfronteiriço, que é um território que envolve o Paraguai, a Argentina e o Brasil, inclusive uma invenção nossa branco, né? Porque, como o Felipe sempre ensina, é o seu Ibirupá, seu território ancestral. Exato. Eu só queria complementar também sobre a fala do Rafael, é o seguinte: o que a gente vê nessa lei que afeta é que nós estamos assim, para nós não existe a lei para que a gente tenha essa continuidade, a gente conhecimento, como levar, como traduzir, como fazer, como produzir essa coisa, não existe lei para nós. Então, o que traz? Aquilo que já falou o Rafa, exatamente isso. Muito hoje que está comovendo a população não indígena pelo seguinte: mas para o que ele precisa mais terra? Se já tem terra. Mas para nós não é terra que interessa. Para nós, o que é mais importante é o território. Porque o território que dá esse espaço de nós conseguirmos aquilo que a gente quer. Então, como muito me falaram, para mim, eu já não é a primeira vez que eu participo, né? O Rafael me conhece bastante, desde 95, 94, e comecei a lutar, sempre estou representando o povo, então sempre disse assim: mas o indígena não precisa mais terra. Por que ele precisa? Agora, uma das coisas que ficou também muito discussão nesse período, durante a publicação dessa lei, é o seguinte: para nós a terra, se ele, por exemplo, não for mais demarcada, não tem problema. O problema, através de que já foi tirado a terra, tira muito direito, muitas coisas que não é que a gente vai ser obrigado a fazer aquilo que a gente não queremos fazer. Por exemplo, a escola, educação, que era tradicional, a forma de convivência a gente não tem. A gente sempre queremos viver como ar livres. Então, essa que a gente não... Porque nós vamos começar a viver de uma quadrinho, como aqui, por exemplo, uma salinha, tu não tem ar, tu não tem... Então, isso para nós é um sufoco, uma doença muito grave para a espiritualidade. Então, esse que não entende. A gente entende que os produtores, a nível nacional que a gente vê, são produtores que criação, que faz, a fábrica que faz, ela precisa, mas só que ele já tem mais condições do que nós.
E por que ele proíbe, então? Eles questionam por que se já tem terra demarcada e quer mais, por que Exato. os ruralistas querem mais também? Exato. A gente também pode perguntar, né? Por que querem mais? Exato. Então, ali a minha resposta, a nossa resposta é o seguinte: nós já damos o que não temos que dar. Nós já dimos esse espaço todo para ele ocupar, e o restante que já ficou, o restantezinho, a gente não queremos que mexa mais, e isso querer tirar de um todo. Poxa, né? A gente fica nisso. E a gente nunca... Ó, BR, por exemplo, para nós não é nada importante, mas para ele é importante, a gente deixou. Ah, para ter uma fábrica, não deixamos. Para nós não era importante, mas para eles são importantes, a gente deixa. Então, por que não deixa nosso território? Então, para ter, porque todas aquelas que a gente... Claro que a gente não somos produtores, não temos fábrica, não faz que a gente não paga nada, sempre vê esse lado. Ah, indígena não tem como pagar nada, não está pagando imposto, está vivendo mais tranquilo, está vivendo sem com uma burocracia que a gente... Mas só que a gente não dizemos para ninguém, faça a lei para que tenha a burocracia, para que a gente sofra nessa situação. A gente nunca dizemos isso. Então, esse é que o povo não está entendendo, né? Então, mas só que a maioria não entende, não é que não entende, porque existe a meu ponto de ver o seguinte: hoje os capitalismos, ele tem muita dívida e não consegue pagar aquela dívida, então é impossível então tirar do que está retando para poder pagar a dívida. E isso que ele interessa. Assim, e é um acúmulo de riqueza também, exatamente. Né? E acúmulo de riqueza. Exatamente, isso é o principal, né? Então, acho que o Rafael já comentou tudo, então era isso que eu queria comentar. Muito bem. Feliz de vocês estarem aqui. Eu também, ontem, quando o Rafael me disse que vocês iam se recolher na OPI, eu fiquei até meio emocionada, né? Porque no meio de tanta luta se recolhe, né? Para conversar com um ser maior que acompanha. E dizer que na sexta-feira de manhã, nós da Onda Verde estaremos lá, né? Fazendo um plantio junto com a OD, que a gente já fez anteriormente, para fazer era em função do Dia Nacional da Mata Atlântica, mas também vamos simbolizar aí como os guaranis, os indígenas, como guardiões também da natureza, né? Como tu disse, para além da terra, o território como um todo, com a biosfera junto, né? Com a biodiversidade junto com vocês. A gente analisa, né, onde tem uma reserva indígena, ali também tem um foco da mata, da floresta, da biodiversidade preservada, né? Isso nos emociona. Obrigada. Nós te agradecemos. Só rapidinho, me permite, Felipe. Claro. Não é que a gente sempre fala, às vezes, né, normalmente os povos indígenas são chamados quando o bicho está pegando, né, Felipe? Mas tem muita coisa boa também, né? E eu gostaria, assim, enquanto morador aqui dessa cidade, assim, tentar sensibilizar um pouco mais os olhares das pessoas, né, que nos seus correios do dia a dia passam apressados no centro da cidade. E, como o Felipe falou, né, o território vai muito além da aldeia, e o centro da cidade é um território do povo guarani, né, principalmente das mulheres das Quenguê. Então, diariamente, elas estão ali circulando no centro, né, sentadas nas calçadas, estendendo seus panos, fazendo a troca da sua cultura para a comercialização do artesanato, trazendo suas ervas, né, como a Marcela, e elas estão presentes nessa nossa paisagem, né? Então, de olhar com mais carinho, atenção, dar um diaúde, um bom dia, né, um sorriso, procurar entender um pouquinho, né, se aproximar, valorizar esse trabalho das artesãs, que é o grande trabalho do Guarani, é o artesanato. Felipe, quando ele fala de terra por terra, é justamente isso que está em jogo, né, pessoal? A questão do território é muito importante, eles precisam de água, eles precisam de matéria-prima para fazer o artesanato, precisam de medicamentos, medicina. Então, é um trabalho, uma resistência, uma presença muito importante das mulheres, dos jovens, das crianças, a escola indígena, né? O coral das crianças que se apresenta seguidamente. Enfim, de olhar assim, com mais atenção, mais carinho, tentar compreender, apoiar a luta, porque o nosso povo originário, né? O povo das Torres, representam gerações de outros povos indígenas, né, Felipe?
No verão a gente tem os caigangue que descem a serra aqui também para vender artesanato, mas hoje o povo que está residindo aqui é o Guarani, que é o grande representante do originário, né? Então, chamar a comunidade assim para ter uma atenção mais carinhosa e de valorização, né? E, sobretudo, de conversar, dar um bom dia, um sorriso, né? Porque a gente está aí para aprender, compartilhar, né? E seguir junto nessa luta. Então, agradecer mais uma vez esse espaço, a Rádio Cultural, o Tim, a ti, Débora, por esse programa, né? A gente fica sempre à disposição, né, Felipe, dentro do possível. E passo para ti, meu amigo, agradecendo muito. Certo. Aproveitando esse espaço, então, para o povo comunitários, a gente estamos aqui, claro, exatamente, não falar somente da tristeza, do problema, temos que falar coisa boa também. Então, eu queria deixar essa mensagem também. Eu não convivo aqui na comunidade, mas sempre estou passando, de cada momento, estou passando também com eles aqui do Nhoporã, e deixar exatamente isso. Eu trabalho muito com o povo, também com a comunidade, lá na minha região, na minha cidade, sempre eu digo isso assim, olhar com carinho, olhar com esperança, olhar com amor, é uma coisa que compartilha a vida e a esperança para o futuro. E então, isso é importantíssimo, a gente conhecer, se respeitar, se olhar com um sorriso, uma palavra. Isso é muito importante para a nossa vida e para a nossa esperança, porque todos nós precisamos de sorrir e de ter a felicidade e a alegria para nossos ouvintes de Nhanderu, que nosso sol que ilumina todo dia. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês e espero que tenha outra oportunidade para compartilhar com vocês, com o povo, com a comunidade, com a cidade, com muitas outras coisas a mais, que aqui para nós o rio que deixou nosso Deus para nós tomarmos banho com elas, para que sentisse o calor e, ao mesmo tempo, a refrescagem, a memórias Guarani. E para todos nós, obrigado, Evertego de Everett. E dizer que esse espaço está sempre aberto, né? Não precisa vir ao contrário, vocês podem reivindicar. E a gente já pode, de repente, agendar algum dia para a semana que vem, e tem a semana, começa dia 5, o meio ambiente, a gente pode tratar dessa relação do índio com o meio ambiente semana que vem. Pode ser? Só rapidinho também agradecer o Cacique Mário, né, em nome da comunidade, que vai estar ouvindo também, representante, Tia Amor Horácio, pai, primeiro cacique aqui do Campo Bonito, as Cunhanguê, as mulheres, Quenguê, as crianças, né, Felipe? Toda a comunidade que vai te ouvir aí nas redes aí, universais, né, por eles terem confiado nós dois em aqui falar em nome da comunidade hoje, do povo guarani. Vai ver até. Quer encerrar, Tim? Estou bem aqui, aproveitando também, Felipe, né, que ele leve também a lembrança, né, de que aqui em Torres tivemos um homem que foi um pioneiro, um verdadeiro arauto, né, da pesquisa sobre os índios aqui na nossa região. Está aqui nesse livro, que é o Rui Ruben Ruschel, né? Já em 95, veja o que ele escrevia aqui num jornal local, né? Aqui essa crônica serve como expiação pública pelos males que nossos antepassados praticaram contra o primitivo dono do país e que até hoje brasileiros sem escrúpulos continuam a praticar. Não é despropositado relembrar que os índios não foram apenas acérrimos, bravos inimigos dos colonizadores. Aliás, com razão, porque se defendiam de quem lhes roubava as terras, mas, sobretudo, seus colaboradores. Na verdade, exerceram um papel inestimável na formação de nossa pátria. E aí ele destaca, né? Quando o português chegou ao Brasil, surpreendido por condições que não conhecia, aqui encontrou a fauna, a flora, o clima que lhe eram desconhecidos. Não fosse o nativo a ensiná-los a manejar os recursos dessa natureza, e, por certo, os primeiros núcleos teriam perecido, morrido miseravelmente. Destaca também o Ruschel que, mesmo nos núcleos iniciais da costa,
impossível teria sido se expandirem para o interior, os colonizadores, e mesmo para o litoral, a partir do Rio de Janeiro e São Paulo, se não existissem os guias índios, invariavelmente usados nos primeiros séculos do Brasil português. Graças a eles e a seu perfeito conhecimento geográfico, é que os brancos sabiam, antes de lá chegar, os nomes dos locais de destino, os caminhos a percorrer, os obstáculos a vencer, os passos de rios, a posição de canoas para subir, veredas nas montanhas, os meios de sustento, etc. E, finalmente, destaca ele, até 1750, o povo brasileiro falava mais o guarani do que o português, pois a maioria de suas mães tinham sido índias. A minha avó é índia, por isso que eu fico emocionado. Muito obrigada. Nós seguimos, então, com mais Valor Comunidade. Saudoso Ruxo. Saudoso Ruxo. O nosso... Ruxo presente. Ruxo presente, nosso guia sempre, né? Obrigada. Seguimos, então, com a Valor Comunidade. Vamos ao intervalo e já voltamos. Muito obrigada pela audiência. Eu tive semana atrasada. Foi com a galera que foi para Brasília, né? Que é a Aliança Feminista Popular de Maquiné. Que tem encontro, né? Que eles têm Amigas da Terra, Marcha Mundial das Mulheres e mais outras instituições. E o MTST. E daí eu conheci as gurias lá do Quilombo Morada da Paz. Porto Alegre, né? Triunfo. Triunfo. E daí eles têm uma que mora em Porto Alegre, que é a Casa da Mãe Preta, né? E até estava contando para o Tim que daí teve as trocas de semente, né? E daí tinha milho preto, milho vermelho, milho isso, a vontade era de trazer um pouquinho de cada, mas não tem onde plantar. Podia ter trazido, né? Mas aí vai ter outros encontros, né? Que é a troca de sementes e saberes. Sim. Não, ratinho tem que trazer. Mas era coisa mais linda, assim, sabe? Tudo bonito. Eles têm uma diversidade muito rica de semente ainda. Tem que guardar, porque a Monsanto fica com os olhos desse tamanho. E proibiu o uso de semente crioula. Desculpem a emoção. Mas não, Bate, obrigado pela... Importante. Uma pergunta, assim, eu até falei com a Débora outro dia. Assim, me incomode muito ver aquelas senhoras ali na Caixa Econômica, né? As crianças. Não haveria uma maneira de a gente ter um local para eles ocuparem Torres? E eu já falei para a Débora, se houver possibilidade disso, se houver interesse, claro, aquilo, olha, desde que eu cheguei, aquilo me corta o coração cada vez que eu passo ali. Exato. Se houver, eu estou à disposição, entende, para alugar um local para que elas fiquem. A Cultural terá grande prazer em contribuir para isso, para que não fiquem mais na calçada, que tenha um banheiro onde as crianças possam usar, que, entende? Portanto, pode levar, viu, com teu apoio para a comunidade, a Cultural, e eu me responsabilizo perante a Cultural, porque aquilo, olha, eu cada vez que eu passo ali, me corta o coração, sabe? Sim. Não pode, são coisas. Aí eu já reclamei da prefeitura, não, isso é com a FUNAI, isso é que não sei o quê. Mas a gente não pode fazer nada para impedir isso, porque ali crianças no chão, às vezes com chuva. Nós, inclusive, lá no Riozinho, a gente também não tinha espaço, mas só que sempre tem o lugar de feira, quando faz a feira, né, se passa a Colômbia, que não conseguiam uma banca também. Então, por a gente, para não ir assim, ficar na cidade, em qualquer lugar, qualquer canto, a gente já tem o espaço. Toda vez que vai levar artesanato, levar para vender, já tem espaço. Ótima ideia. Eu vou repassar isso agora. Aqui tem ali um lugar que é das artesãs, né? Que deram um nome até de Casa da Terra. Bom,
Mas os índios também são do povo brasileiro, Sim. as índias são artesãs. Por que não podem entrar lá? Claro, claro. Acho que isso está errado, entende? Exato. Agora, eu não entendo, não sei se isso é possível, se tem alguma regulamentação, mas olha, eu estou disposto a colaborar para que isso aconteça. E eles estão sendo convidados atualmente, Rafael, sabe, para participar do balonismo ali naquele discoteca que foi levado. Não foi porque antes até se conseguia, né? Eu acho que vai ser esse último aí, não, né? Não, foi uma elitização. Agora, nessa, até eu fui ontem ali do Paulo Gustavo, daí, tipo, uma reaproximação um pouco mais aqui, né? Porque a gente não pode... isso que tu disse, porque até foi uma discussão que eu tive com o Jorge, quando eu disse que eu ia participar para ficar perto, para ficar fiscalizando para fazer, eu e o Jaime. Ele disse que a gente não tinha que ajudar, a gente não está ajudando, a gente está trabalhando por nós. É um território que a gente está tomando, é o território da cultura, né? Inclusive é uma dívida histórica que esse recurso tem que ser garantido para eles, né? Dentro da pandemia, eles foram os mais prejudicados. Não, e da Aldir Blanc, a gente pediu tanto para que fosse, né, levado... Porque eles dizem, tem que se fazer... Não interessa, bota um funcionário lá, ajuda, pega alguém... E o Fernando, né, se fez de maluco, né? E o pessoal viu. Eu senti muito de quem nós indicamos para a representação dentro da Paulo Gustavo, que foi nossos amigos, a Rita, a professora Rosa e o Berna. Eles foram muito relapsos, assim, de não pegar ata para conferir, de não ter cobrado isso. Eles foram muito relapsos. Quando eu pergunto, sim, foi relapso. E tanto é que o cunhado do prefeito ganhou 32 mil com isso no parte de espaço cultural. Ele não tem nada. O cara trabalha numa imobiliária. E o Jaime que viu e disse, eu não posso abrir a boca agora. Não está aberto. Não, está fechado. Daí eu disse, Rita, e a ata? Vocês fizeram ata? Ela chegou a ficar amarela. Chegou a ficar amarela, porque eu cobrei. Disse, não se faz, não assina nada. Depois a prestação de conta é tudo mesmo. Então isso foi muito... Então, eu não ia deixar fazer acontecer isso de novo. Até agora, assim, essa semana foi segunda-feira, eu não pude ir na segunda-feira, mas eu já vou comprar da gordinha lá. Qual é o dia que nós vamos sentar, que eu quero conferir as atas, sabe? Só pegar esse gancho aqui que o Tim coloca, permite, Felipe. Em 2009, 2010, eu participei do... Eu ainda era estudante, ainda estava, digamos, ali... circulando, aprendendo, mas eu participei de um momento que eu achei muito importante, que foi quando os Guarani, a nível estadual, em Porto Alegre, discutiram a lei do Pararó, que era o Porto Alegre enquanto município, mas enfim, é capital do estado, né? Mas ela tem uma lei municipal que reconhece a presença das mulheres aonde elas quiserem. Discutia-se isso em Porto Alegre, das mulheres guaranis, né? Guaranis. Porque o que acontece? A questão do espaço, eu concordo, eu acho que é muito importante. Mas quando foram consultar as guaranis, consultaram os caigangues e os guaranis. Os caigangues, assim, não, a gente quer espaço. E as guarani, não, a gente quer o direito de ficar na rua. Só um pouquinho. Bom, estivemos aqui, então, hoje, a presença do representante da nossa aldeia Guarani, aqui dos Guaranis do Estado, como um todo, do nosso amigo Rafael, historiador e doutorando em antropologia, falando aí da questão do marco temporal. Agora são 11 horas e 48 minutos, vamos já nos despedindo, desejando a todos e todas um bom dia, uma boa tarde, e voltamos amanhã com mais Alô Comunidade. Vamos ouvir um pouquinho da música da terra, a banda Aroeira, Batismo de Sal. Mas só para concluir bem rapidinho, o que ficou? Uma lei que reconheça a presença das mulheres onde elas quiserem, enquanto prática tradicional, enquanto política pública. É diferente, né? Mas, claro, se construindo espaços fechados, né, perfeito. Mas acho que parte de reconhecer onde as mulheres tradicionalmente querem ficar, né? Porque a gente ofereceu na feira ecológica. As mulheres não lá é muito longe. A gente quer ficar aqui na Vosso Pão, que é o nosso canto tradicional. Então, né? Por isso que eu até digo, a gente só tem que valorizar, respeitar e ter uma legislação que garanta, inclusive, não é garantir, é reconhecimento. Tanto do coral se apresentar onde quiser e as mulheres expõem onde quiser. A gente pode trabalhar nessa questão. E até de Porto Alegre, é só... Não, eu ganhei uma vez num livro de um senhorzinho, um caigangue,
quando eu participei junto com o pessoal da FUNAI, que a gente eu reconhecer os lugares e tal. E a gente conversou, daí eu chamei o Mário para a conversa, né? Foi quando eu disse, nossa, a gente vai ouvir os caigangues aqui, a gente vai ouvir os guaranis junto para ver a questão dos espaços do verão e tal. E ele me deu um livro que tinha todas essas legislações. E eu emprestei para a Lu, para ela ler, para fazer as legislações municipais, ela não me devolveu até hoje. Mas está com a Lu. Tá com a Não, daí tá com a Lu, mas daí vira um buraco negro. Isso eu até passei por Moisés, essa ideia dele propor uma lei, mas daí ele ir na aldeia com essa ideia e construir uma lei aqui. Mas o Moisés, que a gente fala, ele, no sentido de ele poder propor mais leis, né? Ele está apagando muito incêndio e não está conseguindo implementar a lei, né? Mas essa é uma lei, isso é muito importante que tu traz. Só que uma perspectiva antropológica, ouvindo os guaranis... Não, claro, por isso que eu perguntei, eu não sei. Né? Às vezes a gente quer ajudar, mas... E outra questão que as pessoas se incomodam, isso a gente tratou ontem no Conselho da Criança e do Adolescente, e eu propus fazer uma resolução, vai cair sempre essas questões de escrita no Condica, porque tem a questão do Ministério Público do Trabalho, foi criado um protocolo, porque as pessoas ficam ligando e denunciando que as crianças estão com as mães lá. E daí nós tratamos disso, porque é uma tradição e, da ponto de vista cultural, a criança está sempre com a mãe. E como assim que eles olhem, né? Diferente do Juruá, que deixa a criança lá na creche, ou lá adiante com outra pessoa, e aí vai trabalhar. Não, a criança guarani está sempre com a mãe. Então é uma questão cultural. Por isso eu falei daquele olhar de mais carinho para eles, porque é o olhar da denúncia. Inclusive eu atuei na denúncia, Felipe. Denunciaram a mãe, o delegado, uns 5, 6 anos, o delegado da polícia me conhecia ali, não é mais o mesmo. Ele, Rafa, eu preciso. Daí eu dei a lei. Eu não sou aqui, ó, a gente tem uma lei municipal, mas elas têm direitos de estarem onde estão. E daí tem uma resolução nacional do CONANDA, né, que fala dessa questão do respeito dos protocolos. Se elas quiserem ficar ali, quem sabe a gente providencia uma caminhonete, uma Kombi, que fica ali parada, entende? É que as pessoas acham bem como fragilidade, né? Pode ser que elas não sintam, a gente sente como fragilidade. E com algum tipo de apoio, entende? Enfim, eu não sei se pode ter algum apoio. Pensa com a comunidade. Aqui está sempre. Eu e a Débora estamos aqui todo dia de manhã, pode vir aqui. Quando tiverem denúncia, reivindicação, também. No caso deles, eu acho que eles podem até vir aqui direto, que a gente abre o espaço. Bate na porta. Bate na porta, Ali tá sempre só tá com entra quietinho que a gente pode estar falando aqui, porque a gente tinha que deixar aberto aqui. A gente não pode fazer isso para todo mundo, porque senão não dá para atender. Mas para vocês, a gente abre essa exceção. Quando quiserem, venham aqui entre 10 e meio-dia, que nós estamos aqui. A gente leva o ar, então vamos dar uma presença, uma voz mais permanente de vocês aqui, entende? Vocês têm que falar, tem que estar mais presente. Tem que saber, as pessoas têm que saber dessas questões, né? Agora a gente até precisa ir, né, Felipe? Porque tem que fazer a ata, os documentos, mas depois, de repente, eles podem ler também a ata, né? Das reivindicações. Daí eu não sei, eu até tenho que voltar, né, Felipe? Eu tenho que levar ele lá. Eu vou ajudar eles ali mais para a ata ali. Mas a gente agradece muito, Débora. Não, ficar sempre à vontade, Rafael. A gente não tem... não tem Paranauê, é só dizer. Não, fantástico. Tá certo. Até quando esses dias a gente falou, tu não queria falar lá do pai, lá já até passou agora, né? Daí o Felipe, tô indo para aí, tem a reunião, daí eu cancelei de ir para Pelotas. Daí agora estamos nessa demanda, daí vamos aproveitar esse espaço. Agora tá sempre no trecho, né? Até foi o Felipe, até caí esses dias doente, não tô aguentando, né? Às vezes tu vai e a cabeça fica, daí quando chega lá, a cabeça chegou lá, e quando tu voltou, a cabeça não voltou. Não, eu não... eu tô me cuidando, porque também eu tô agora, eu já queria marcar uma necessidade de se ver, né? Vamos falar por telefone, porque não tem que ser presencial. Mas só que eu vou desmarcar, porque é 6 da tarde, eu quero estar recolhida, porque senão porque eu não tenho mais voz. E eu ando com muita demanda também. Sempre com demanda, porque as pessoas é onde socorrem, né? O pessoal de chega lá me achar através do Rosalino, né? Então, sim, tu é referência, né?
Daí fica, né, fica assim, procurando, né? Porque o Rosalino é um advogado ambientalista que a Sofia me apresentou e sempre me dá consultoria, sabe? Para denunciar coisa e tal. E a questão do porto, ele já desde o porto sim, eu tô. Ele sempre tá andando de novo, né? Tá andando. Eu não sei se tá andando de verdade ou é só fake para vender coisa. Tem muita fake, mas. Eu tô desconfiada. Porque não tem as licenças, não tem lá dentro do que tem que andar andando. Sim, protocolo a gente não tem acesso, né? Inclusive é isso, qualquer coisa tem que ter os documentos. Não existe, Rafael. Mas as pressões lá dentro lá estão. É que nem se a gente está com o Lula, mas o Congresso está pior do que os anos passados, né? Então a gente tem que ficar de olho bem. Eles estão para guerra. E esses esvaziamentos refletem isso, né? Tinha o cadastro rural do ambiente, isso tinha autonomia, enfim. Aquela autolicenciamento ambiental, ali foi para acabar, né? Deixa eu levar esse moço lá que tem muito trabalho.